Shalom de Deus para todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador esteja reinando no teu coração, na sua casa, na sua família. Shalom significa paz, saúde e prosperidade, e é o que nós profetizamos neste momento sobre a sua vida. Nós estamos iniciando uma poderosa campanha, todas as quartas-feiras, que é a campanha do amor. Esses dias, com certeza, Deus estará falando ao teu coração. Estaremos trazendo aqui sempre uma palavra de edificação, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de vida para abençoar você e toda a sua família. Compartilhe este vídeo, assim como você será abençoado por meio dessas mensagens, que você possa também transmiti-la, você possa compartilhá-la com os seus amigos, com seus familiares, para que outras famílias, assim como você e a sua, serão abençoados. Hoje, em especial, nós estaremos falando sobre um tema muito importante, algo que vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família. Nós estaremos lendo um texto aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, onde Jesus foi convidado para participar de um casamento. Diz o texto: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é servido, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia, glória a Jesus. Que texto tremendo. E o tema da mensagem desta noite é: convide Jesus para o seu casamento. O texto que nós acabamos de ler fala justamente sobre isso. Maria, mãe de Jesus, foi convidada para as bodas em Caná da Galileia. Ocorreu um casamento e eles, os noivos, chamaram Maria, e automaticamente Jesus e os seus demais irmãos foram também até aquele casamento. E chegando ali, naquele casamento, diz a Bíblia que o vinho havia se acabado. Maria, que sabia muito bem que Jesus tinha poder para fazer milagres, tinha poder para fazer com que o impossível se manifestasse, logo ela o chamou e disse para ele: o vinho acabou. E logo após Maria ter anunciado que o vinho havia acabado, Jesus chamou os empregados ali daquele noivo que estava se casando e pediu para que eles providenciassem algumas talhas com água. Era muito comum naquele tempo, na entrada das casas, terem algumas talhas aonde os convidados ou os visitantes das casas
Iam, lavavam as mãos, os pés e o rosto, para depois entrar na casa. E ali haviam algumas destas talhas para a purificação, para que os convidados se lavassem. E diz a Bíblia que Jesus, ele orientou aqueles empregados a separar aquelas talhas. E logo após eles terem separado aquelas talhas, Jesus pediu que eles pegassem da água que estava dentro daquelas talhas. E para a surpresa deles, quando eles pegaram aquela água, a água havia se tornado em vinho. Foi o primeiro milagre realizado por Jesus Cristo. Aqui diz que Jesus, ele iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Foi justamente numa festa de casamento que Jesus escolheu para realizar o seu primeiro milagre. Agora, por que Jesus escolheu justamente um casamento? Tem uma mensagem por trás disso, porque todos nós sabemos muito bem que o casamento é um projeto que nasceu no coração de Deus, não é invenção humana. O casamento nasceu diretamente do coração de Deus. Lá no Jardim do Éden, nós já podemos ver Deus manifestando esse desejo ao formar o homem e a mulher. Diz a Bíblia que Deus formou primeiro o homem e, ao contemplar Adão sozinho, solitário, ali no Jardim do Éden, Deus decidiu fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. Diz a Bíblia que Deus fez com que Adão tivesse um pesado sono, e quando ele dormiu, Deus tirou uma das suas costelas e formou a sua mulher, Eva. Então, o casamento nasceu no coração de Deus. Casamento é projeto de Deus. Muitas pessoas não entendem a importância do casamento, e muitas pessoas chegam até a combater o casamento. Mas nós sabemos que Deus tem um carinho muito especial pelo casamento. Sabe por quê? Porque é por meio do casamento que as famílias são geradas. Os filhos são provenientes do casamento. Então, é uma instituição divina o casamento. E aqui, Jesus, ele demonstrou a importância do casamento fazendo o seu primeiro milagre. Diz a Bíblia que Jesus transformou água em vinho. Aí talvez você me pergunte, mas o que significa isso? Transformar água em vinho em um casamento. Eu sei que muitas pessoas têm passado por muitas provas no casamento. Quantos casamentos estão se desfazendo? Quantos casamentos estão se acabando? Principalmente nesses dias de pandemia, onde os casais estão mais tempo juntos nos seus lares. Muitos não podem sair para trabalhar, muitos não podem sair para fazer os seus afazeres do dia a dia, e devido a isso, nós ficamos muito tempo próximo do nosso cônjuge, e justamente por nós termos tanto tempo próximos uns dos outros, começam os conflitos, começam os problemas, começam as discussões. Por isso, nós precisamos atentar para a mensagem que Jesus nos traz aqui, através da transformação da água em vinho. Muitos casamentos estão como a água. O que é a água? A água, ela é insípida, ela é inodora, é incolor, não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. Muitos casamentos estão desse jeito. São casamentos que estão a um passo de terminar, estão a um passo de se destruir. Casais que estão caminhando para a separação, casais que estão caminhando para o divórcio. Mas este não é o plano de Deus para a sua vida. Por isso Jesus transformou a água em vinho. Talvez você esteja passando por muita prova no seu casamento, discussões com seu marido, discussões com a sua esposa. Muitos casais estão vivendo em atrito, muitos casais estão vivendo até de aparência, vivem aparentemente bem, longe
da casa, com os amigos, com a família, mas quando chega em casa é briga, é discussão, e em alguns casos chega até a haver violência verbal, violência física, violência moral. Então Jesus, ao transformar a água em vinho, ele quis nos dizer o seguinte: que eu posso também transformar o seu casamento. Talvez o seu casamento esteja como a água, sem cheiro, sem gosto, sem alegria, sem brilho, mas Jesus transformou a água em vinho. O que é o vinho? Vinho na Bíblia representa alegria. Eu sei que talvez você já tenha vivido alegrias no seu casamento, mas talvez não seja esta a realidade hoje. Hoje é só tristeza, só angústia, só abatimento, e muitos guardam até amarguras, iras. Mas assim como Jesus transformou a água em vinho, Ele quer transformar também o seu casamento. Então convide Jesus para entrar no seu casamento. Jesus foi convidado para esta festa de casamento, e ao chegar naquela festa, Ele transformou a tristeza em alegria. Ele transformou a água que não tinha cheiro, não tinha gosto, que não tem cor, Ele transformou em vinho. Ele trouxe a alegria, e é isso que Jesus quer fazer no seu casamento. Então convide-o para entrar no seu casamento, para entrar na sua família. Aonde Jesus está, algo novo sempre acontece. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Basta apenas você convidar Jesus para entrar no seu coração, para entrar no seu casamento. Então convide Jesus para fazer parte do seu casamento. Não tente resolver os problemas por si só, não tente resolver os problemas com a sua própria capacidade, com o seu próprio conhecimento, mas convide Jesus, assim como esse casal iniciou bem o seu casamento, porque convidou Jesus para entrar, para estar ali presente, e ele entrou e fez o milagre. Ele transformou a água em vinho. Ele quer fazer a mesma coisa no seu casamento, na sua vida. Então, que nós possamos realmente, convidar o Senhor para estar reinando na nossa vida, reinando no nosso casamento. E quando Jesus entra no nosso casamento, o que acontece? Pelo menos 3 coisas precisam ocorrer. Nós precisamos permitir que o Espírito do Senhor venha gerar em nós, para que o casamento seja bem sucedido. Primeiro princípio: diálogo. Tem que ter conversa. Nós precisamos conversar. Casais que não se conversam completamente estão contribuindo para a destruição do seu casamento. Então, converse com seu cônjuge, converse com seu marido, converse com a sua esposa. O diálogo é muito importante. A Bíblia fala que Maria foi até Jesus e conversou com ele, dialogou com ele, falou com ele: filho, o vinho acabou. Então sente com seu cônjuge, não permita que o seu casamento se destrua, não permita e nem contribua para a destruição do seu casamento. O casamento é uma instituição divina. Então que haja diálogo no seu casamento, que haja diálogo entre você e o seu cônjuge. A segunda coisa que não pode faltar no casamento: respeito. Não pode faltar respeito. Ali diz a Bíblia que Maria foi até Jesus. E olha que coisa interessante: depois que Maria foi até Jesus, conversou com Jesus, ele, sendo Deus, foi respeitado pela sua mãe. Diz a Bíblia que Maria disse para os empregados que estavam ali: fazei tudo quanto ele vos disser. Houve um respeito da parte de Maria para com seu filho, que era o Filho de Deus. Então, o casamento, para ser bem sucedido, tem que haver respeito. Respeite o seu cônjuge, respeite o seu marido, respeite a sua esposa. Não só dialogue, mas que haja respeito. Tem que haver conversa e respeito. Um casamento, para ser bem sucedido, não pode haver desrespeito. Então que o respeito possa reinar no seu casamento.
A terceira coisa que não pode faltar em um casamento: paciência. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós viemos de famílias diferentes, de situações diferentes, de circunstâncias diferentes. Nós tivemos histórias diferentes. Você teve uma história diferente do seu cônjuge. Então, não queira que ele ou ela venha estar adaptado completamente na sua vida, no seu modo de entender as coisas. Então, há a necessidade de ter paciência. Quando nós temos paciência, Deus, Ele nos dá graça, e Ele abençoa a nossa casa, Ele abençoa a nossa família. Então, se você de repente está vivendo um casamento meio sem gosto, meio sem alegria, meio sem cor, meio sem vida, então convide Jesus para entrar no seu casamento. Quando Jesus entrar no seu casamento, Ele entrar na sua vida, Ele vai transformar a sua vida, vai transformar o seu casamento, vai transformar, trazendo alegria, trazendo paz, harmonia. Deus vai prosperar tudo que você propor a fazer. Então, assim como Jesus, Ele entrou ali, naquele casamento, Ele foi convidado para participar daquelas bodas. Convide Jesus também para participar do seu casamento. E assim como Ele transformou a água em vinho, Ele vai transformar o seu casamento. Ele vai trazer novamente a alegria, Ele vai trazer a paz, vai trazer a harmonia, vai trazer o contentamento, estar junto novamente com o seu cônjuge. Então, convide Jesus para fazer parte do seu casamento, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Nós vamos estar, neste momento, fazendo uma oração da fé. Apresente o seu lar, apresente a sua casa, apresente a sua família. Deus tem um plano maravilhoso para operar na sua casa. Deus tem um plano maravilhoso para operar no seu casamento. Ele vai trazer vida e vida e abundância. Mas para que isso aconteça, você precisa convidar o Senhor para entrar no seu casamento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós apresentamos neste momento cada um dos teus servos e servas que estão neste momento sintonizados, estão conectados nesta mensagem. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um deles neste momento. Deus, traz o renovo, traz a restauração, traz a libertação. Deus, quebra todas as cadeias. Nós abençoamos os casais, abençoamos os maridos, abençoamos as esposas. Nós repreendemos agora todo espírito de separação, espírito de divisão, espírito de divórcio, espírito de brigas, de intrigas, meu Deus, de violência, de desrespeito. Nós estamos repreendendo agora todos os demônios principais e potestades, e nós profetizamos a tua bênção, que haja paz, que haja harmonia, que haja alegria em cada lar e em cada casamento. Meu Deus, que o Espírito do Senhor possa estar operando neste momento, restaurando por completo a história deste casal, a história desta família. Entra com a tua providência e confirma a tua vontade. Nós abençoamos os casais, abençoamos os maridos, abençoamos as esposas, abençoamos os filhos. Restaura por completo essa família, meu Deus, assim como o Senhor transformou a água em vinho, meu Deus, lá no passado, transforma também no presente, transforma hoje, Senhor, transforma este lar, transforma essa casa, transforma esta família, para a tua glória. Nós profetizamos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que a Shalom de Deus, a paz, saúde e prosperidade se manifeste sobre a sua casa e sobre a sua família, no nome de Jesus. Deus te abençoe.